Irmãs, estamos lendo a carta aos Efésios e retomamos a leitura a partir dos 2 versículos que encerraram a leitura de ontem. Irmãos, em Cristo nós recebemos a nossa parte, segundo o projeto daquele que conduz tudo conforme a decisão de sua vontade. Nós fomos predestinados a sermos, para o louvor de sua glória, os que de antemão colocaram a sua esperança em Cristo. Ele havia dito que antes da fundação do mundo ele nos separou, ele nos escolheu para sermos separados e imaculados, irrepreensíveis aos seus olhos no amor. E nesses versículos, ele explica que isso o fez por livre decisão da sua vontade, ou seja, de uma maneira totalmente gratuita, não em virtude de qualquer coisa que pudéssemos ter merecido, o que é impossível, dada a nossa condição de pecadores, predestinando-nos para sermos aqueles que põem toda a sua esperança em Cristo. A palavra esperança, a palavra elpis em grego, indica toda a expectativa, mas ao mesmo tempo é uma esperança ativa, ou seja, a esperança de quem vai ao encontro, de quem corre ao encontro, de quem se coloca em marcha, como alguém que vê um outro chegando e sai para encontrar-se com ele. Nós nos atiramos, portanto, em Cristo, diz ele, para o louvor de sua glória. Para o louvor de sua glória, louvor é uma espécie de elogio, é uma espécie de declaração de bondade. Louvar é como elogiar alguém. Então ele está dizendo, para o louvor de sua glória, para que o seu brilho, o brilho da sua graça seja proclamado, seja declarado, seja enaltecido, seja cada vez mais como que manifestado, dito. Louvar tem a ver com dizer, com proclamar. Então vem os versículos que são propriamente de hoje. Nele, isto é, em Cristo, também vós ouvistes a palavra da verdade, logos ton aletheia, palavra da verdade. É muito interessante isso. A palavra verdade tem a ver com lembrar-se, dar-se conta. Portanto, uma espécie de testificação interior. Então ele diz, nele também vós ouvistes a palavra da verdade. E a palavra logos significa sim palavra, mas também significa razão. Então o que ele está dizendo é que nós demos ouvido, nós escutamos por uma espécie de audição interior, uma palavra, uma razão que é viva, dando-nos conta de que ela é verdadeira, por uma operação de Deus em nossa alma. Isso diz muito, essa expressão é muito densa. Por quê? De um lado, nós podemos contrapor a palavra da verdade com aquilo que não é a palavra da verdade. Ou seja, nós cristãos temos uma
homologia, como aparece diversas vezes no Novo Testamento. Temos uma confissão. Nós temos um compêndio da fé. Nós temos uma doutrina reta, que é ortodoxa, que é verdadeira, que se distingue de tudo aquilo que é oposto ou alternativo a ela. O que nos faz colocar muito acento sobre o fato de que nós temos que professar a fé verdadeira. Não qualquer crença que seja excogitada pelo nosso coração. Não uma espécie de confiança vaga, genérica. Mas, por outro lado, a palavra da verdade também indica que escutar a palavra de Cristo é um dar-se conta, através de uma espécie de insight interior, em que o nosso coração como que desperta para a verdade e reconhece aquilo como verdadeiro, né? A palavra verdade em grego, aletheia, tem a ver com o rio Letes, né? Segundo a mitologia grega, é o rio que separa os vivos dos mortos. Então, aletheia é afastar-se do esquecimento, seria literalmente desesquecer-se. E isso tem a ver, no grego, com uma espécie de insight interior, que é sobrenatural, é aquilo que São Paulo diz na carta aos Romanos. O próprio Espírito testifica ao nosso espírito. É aquilo que na doutrina da igreja nós chamamos de revelação interior, e que Jesus disse a Pedro: Pedro, não foi a carne e o sangue que te revelaram isso, que te descobriram isso, mas foi o meu Pai que está nos céus. Como diz ele na carta aos Coríntios, que quando nós nos convertemos ao Senhor, o véu é tirado dos nossos olhos. Mas ele diz: nele também vós ouvistes a palavra da verdade, o evangelho que vos salva. Talvez a melhor tradução seria o evangelho da salvação. O evangelho da salvação. Ou seja, a palavra evangelho, ela também no Novo Testamento, ela tem vários significados. O significado mais básico é o da boa notícia, que é constituída pela verdade de que Cristo morreu pelos nossos pecados e ressuscitou para a nossa justificação. É aquela profissão mínima de fé que aparece no início do capítulo 15 da primeira carta aos Coríntios. Mas o evangelho não é só isso. São Paulo diz na carta aos Romanos que o evangelho é uma força, é um dinamis que age naquele que crê. E Jesus, ao subir aos céus, segundo São Lucas, logo no final do seu evangelho, ele manda os apóstolos não se afastarem de Jerusalém até que sejam revestidos da força do alto. E no trecho paralelo, em Atos 1:8, ele diz para eles não se afastarem de Jerusalém até que eles sejam revestidos do Espírito Santo ou do poder do Espírito Santo. Então, o evangelho propriamente dito é a graça divina, a graça do Espírito Santo derramada em nossos corações. É aquilo que São Tomás chama de lei nova, ou lei evangélica, que não é uma informação, que é o próprio Espírito de Deus, ou seja, o Deus mesmo, derramado em nós, e que nos salva. A palavra sozo, de onde vem a palavra soteria, que é essa palavra que está aqui, ela tem a ver com
cura, ou com restauração completa. Era uma palavra muito usada como sinônimo de cura médica na literatura extra-bíblica, ali naqueles tempos apostólicos. Portanto, o que ele está dizendo é o seguinte: quando em Cristo, ou seja, pela graça de Cristo, nós escutamos a palavra da verdade, ou seja, quando o nosso coração é impactado pela revelação interior do Espírito Santo, o próprio Deus nos salva, Ele nos regenera, Ele nos faz nascer de novo, Ele nos faz passar por esse instantâneo novo nascimento que nos torna novas criaturas. Ele muda tudo. Ele altera toda a nossa autocompreensão. Porque agora nós nos passamos a ler nele. Ele efetivamente nos salva. Ele nos restaura, mas fazendo-nos nascer para uma vida que é totalmente sobrenatural. E aí ele diz: nele ainda crestes. Nele ainda crestes. Ou seja, nós primeiro escutamos a palavra e em seguida cremos. A consequência de escutar a palavra da verdade, ou a pregação da palavra da verdade, é que a fé é estartada em nosso coração. Nós começamos a crer. A imagem é como a de um homem que ele está meio distraído, né? Pensando apenas em coisas terrenas, e de repente alguém traz uma boa notícia, a boa notícia da salvação, e aquilo faz com que ele creia, ou seja, que ele se entregue totalmente a Deus e viva para o culto dele, vive inteiramente para ele. É mais ou menos como se alguém chegasse para você, digamos que você mora ali num barraquinho, passando frio, sem água encanada, numa vida bem miserável. E alguém chega para você e diz: você ganhou na loteria, agora você é milionário. E aquela informação muda tudo e ela como que te sequestra, como que ela te captura. É o que acontece quando o Evangelho entra na alma do crente. A fé é o que faz com que ele se entregue totalmente a Deus e viva de fé. Nada mais nele está à margem da fé. Tudo nele está, por assim dizer, sob o impacto da fé. Não há nada nele em que a fé não incida e que o mova a viver para um fim totalmente sobrenatural, que é a glória de Deus. Por isso ele diz: nele ainda acreditastes. Mas não só isso. Em terceiro lugar, então primeiro vocês ouviram, depois vocês creram. Em terceiro lugar, nele fostes marcados com o selo do Espírito prometido. Talvez a melhor tradução seria o Espírito da promessa, o Espírito Santo. Fostes marcados com o selo do Espírito prometido, o Espírito da promessa, o Espírito Santo. Ele fala do Espírito Santo como uma marca. Como assim uma marca? Tem vários sentidos para isso aqui também. A igreja diz que quando nós somos batizados, nós recebemos uma marca na nossa alma, que é o caráter batismal. Talvez esse seja o primeiro sentido. Mas o sentido mais profundo para falar dessa marca, ao menos na opinião dos comentadores mais autorizados, não é bem esse, não é bem este.
Mas é o seguinte: quando nós cremos, a fé age pela caridade. Ou seja, ele diz que nós somos marcados com o selo do pneuma da promessa. Pneuma significa literalmente espírito, mas espírito significa o quê? Sopro. Quer dizer, é aquele princípio que anima. Mais ou menos como fez Deus com Adão. Ele formou Adão do pó da terra e soprou nele, diz o texto hebraico, a ruach, o sopro. Esse sopro é pneuma em grego, o sopro. O que significa isso? Que quando nós cremos, o sopro nos faz viver sobrenaturalmente. Esse sopro é o que diz São Paulo: o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado, em Romanos 5,5. Ou seja, não é apenas uma informação que muda tudo, é algo real, é Deus vivo dentro de nós, a quem nós amamos e que suscita o nosso amor. É esse Deus vivo dentro de nós, que é o Espírito Santo, que é, por assim dizer, a prova de que aquilo que aconteceu e em que nós cremos é verdadeiramente real. Ele está se movendo dentro de nós. Ele está queimando dentro do nosso coração. Ele está vibrando em nós. Ou seja, o Evangelho em nós é um princípio de amor sobrenatural, que transborda, que vibra, que é como um incêndio incontrolável. Ou seja, a diferença entre um cristão que, crendo, foi regenerado, e um não cristão é, do ponto de vista sobrenatural, a mesma diferença que existe entre um homem vivo e um cadáver. Um homem vivo tem o pneuma, um cadáver não tem. Ele está inanimado, ele morreu. Um cristão tem o Espírito Santo, tem o pneuma de Deus, o pneuma divino. Um não cristão, ele não tem esse fogo queimando dentro dele. Então ele não vibra. Ele não tem esse princípio sobrenatural que o faz arder, que o faz conviver com Deus, que faz com que Deus seja algo tão real para ele, que é muito mais real do que qualquer coisa que ele possa tocar, ver do lado de fora, com que ele possa interagir. Deus é vivo, é verdadeiro dentro do seu coração. E ele diz que o Espírito Santo é o penhor da nossa herança. O que é isso, né? Então é o seguinte: digamos que nós sejamos herdeiros de uma herança, e a prova de que nós somos herdeiros é que, por exemplo, nós temos um anel deixado pelo nosso pai. Então ele diz: esse anel aqui é o penhor, ou seja, eu estou te dando esse anel para que quando eu morrer você possa receber a sua herança. Então esse anel é a garantia de que a herança é sua. Você vai chegar a mostrar esse anel e vão ver que a herança é sua. E mais, você vendo esse anel, você tem a garantia de que você tem herança, você é o herdeiro. Então o que ele está dizendo é o seguinte: que a presença do Espírito de Deus em nós é a garantia de que nós temos uma herança. Que herança é essa? A salvação eterna no céu. Ou seja, esse negócio de ir para o céu não é apenas algo que Deus nos prometeu lá para o fim da vida e que nós não sabemos exatamente se nós vamos ter. Se nós temos fé, e se essa fé está vivificada pela caridade na nossa alma, se ela está vibrante dentro do nosso coração,
eu não tenho certeza que eu vou ser salvo, porque eu posso cometer um pecado muito grande, e a humildade me leva a duvidar de que eu não vá cometer uma grande desgraça e me condenar. Mas, se a fé e o amor estão vibrando dentro de mim, eu tenho certeza de que eu estou indo na direção do céu. Esta é a esperança. É como alguém que diz assim: eu estou indo para Santos, então eu estou descendo a serra. Pode ser que eu não chegue lá, por algum motivo acidental, mas eu estou indo para lá. Se eu tenho a fé ortodoxa, se ela é uma fé vibrante no meu coração, eu estou indo para o céu. E essa vibração que a graça suscita em mim, a presença do Espírito Santo, é o penhor que Deus colocou em mim. O Espírito Santo é o penhor da nossa herança, para a redenção do povo que Ele adquiriu. Muito bonito isso. Para a redenção do povo que Ele adquiriu. Então é assim, Deus adquiriu um povo. Esse povo era um povo escravo. A imagem é parecida com aquela do Egito. Havia um povo escravo lá no Egito, e Ele comprou esse povo como escravo. Ele comprou. Comprou com o quê? Com o sangue do seu filho. Ele deu o seu filho em lugar desse povo. E Ele vai buscar esse povo no final dos tempos. Ele vai buscar todos os que são dele. E qual é a garantia de que Ele vai buscar? É que tem o Espírito Santo no coração desse povo. O Espírito Santo é a marca de que esse povo pertence a Ele. Ou seja, não é um povo morto, não é um povo parado, não é um povo inanimado, não é um povo frio, não é um povo indiferente, não é um povo apático, é um povo que está ardendo de amor, que já vive antecipadamente uma realidade de uma redenção que já está operando em nós, mas que um dia vai se tornar completa. Para quê? Para o louvor da sua glória, mais uma vez, para que a graça que está em nós brilhe e seja glorificada, seja proclamada, seja enaltecida, inclusive com a expressão externa, a fim de que Ele seja cada vez mais conhecido e amado. O fato de que Deus tem um povo na terra, para nós deve ser um consolo muito grande. Nós não estamos sozinhos. Há um povo que é o povo de Deus. Há um povo que tem muita fé e que ama com muito zelo. Pode ser que nós estejamos circundados por muita frieza e por muita incredulidade. Hoje em dia, há cada coisa horrorosa, até no meio daqueles que se dizem de Deus. Há muita incredulidade, há muita mentira que se diz, há muita palavra de mentira, há muita falta de amor, falta de vibração, falta de caridade, falta do Espírito Santo. Há muito disso, sim, mas nós não estamos sozinhos. Assim como Deus disse a Elias, quando ele subiu ao Monte Carmelo e disse: eu estou ardendo de zelo pela tua glória, mas só restou eu. Deus disse: não, tem 7.000 que eu separei para mim, e eles não dobraram os seus joelhos diante de Baal. Deus tem um povo que é dele, e esse povo que é dele, no qual a fé está queimando de caridade, é o povo a quem Ele chama de igreja. É o povo a quem Ele convocou, que Ele congregou, que Ele marcou com o selo do seu Espírito e que está caminhando para Jerusalém Celeste. Veja que coisa tão linda. Portanto, o núcleo do que São Paulo escreve aqui, nessa seleção de versículos que nós lemos hoje, está em ouvir a revelação interior do Espírito Santo. Ouvir a revelação interior do Espírito Santo,
para que a fé possa brilhar em nós, com todo o calor da caridade. Amanhã vamos aprofundar um pouquinho mais nisso, continuando a nossa meditação sobre a carta aos Efésios.